e das várias formas, né? Deixa eu beber logo água aqui para aproveitar, né? Meu irmão, minha irmã, sabe jogo de futebol? Quando os titulares eles estão cansados porque jogaram os dois tempos, correram durante o primeiro tempo e o segundo tempo, aí o pastor virou assim para mim: Cleferson, quarta. Aí a gente substituiu, eu estou aqui, ó, hoje ele está ali no banco, ó. Ele já correu, ele e a pastora correram os 40 e tantos minutos e deixou os 5 minutos para mim. Então eu estou aqui para trazer uma mensagem, uma reflexão. E há algo muito interessante desde o começo. E nas falas do pastor, quando ele estava aqui ministrando. Porque o tema da mensagem de hoje é vencendo pela palavra. Vencendo pela palavra. A Bíblia dá, ou nos dá, subsistência para que a gente possa vencer através da sua santa palavra. Daquilo que ela fala sobre mim e sobre você. E daquilo que ela fala sobre mim e sobre você, que ninguém aí fora pode tirar. E ninguém aí fora pode roubar de você. Porque você, quando você entende a palavra, internaliza isso e crê que ela é mais real do que as circunstâncias que lhe cercam, acabou-se, meu irmão. Você está plenamente apto para vencer através da palavra as suas lutas e dificuldades, inclusive os seus sentimentos, amém? Muito interessante, porque o próprio Jesus Cristo, na sua tentação, assim que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, ele foi confrontado, e por 3 vezes ele disse: está escrito, está escrito, e está escrito. Se Jesus Cristo venceu pela palavra, ele quis nos mostrar algo muito maior ali, do que apenas resistir ao diabo. Ele quis apontar para nós e dizer assim: você também pode vencer as tentações da sua vida, as dificuldades e as barreiras, através da santa palavra de Deus. E o que é que a gente vai ver hoje? Vai falar sobre isso, e a gente vai ver na própria Bíblia, como é que isso funciona, ou quais são as, verdades que podem girar uma chave na minha vida, ou clicar um gatilho que possa fazer com que eu também possa vencer através da sua santa palavra. Veja que interessante, desde o começo, as músicas e as ministrações falavam sobre a mesma coisa, e eu não tinha dito nem o tema da mensagem para o pastor. Então o Senhor quer falar algo hoje, e é por isso que eu peço que você possa fechar o seu olho nesse momento, possa baixar a sua cabeça, e agora é com você e Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz hoje. Senhor, fala ao meu coração, fala à minha vida, fala, Senhor Deus, dentro da minha vida, o que é que eu posso, Senhor Deus, melhorar, Senhor Deus, para vencer também através da palavra, que hoje, Senhor Deus, não possa ser meramente, Senhor Deus, uma palavra jogada ao vento, mas que possa encontrar o caminho certo, Senhor Deus, do meu coração, e que minha vida hoje, Senhor Deus, possa ser um solo fértil, um solo, Senhor Deus, que vai cair uma semente, germinar e crescer. E é assim, Senhor Deus, que eu oro pelos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Abacuque 3, que é o texto que a gente vai ler, Abacuque 3, verso 17 e 19. Eu espero que isso possa fazer a gente entender que pelas Escrituras a gente também pode vencer as nossas adversidades, incluindo nossos próprios sentimentos, e também vencer aquilo que impede a gente de avançar. Todos podem vencer através da palavra. Abacuque 3, verso 17 e 19, ele vai dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado,
mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei o meu Deus, o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele me dá pés ligeiros, como o da corça, e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Muito interessante. Eu sei que a gente vai falar muito sobre esse texto, mas de cara aqui, a figura da corça me chama a atenção. Eu sei que você, como eu, às vezes é um curioso a respeito da vida animal. E aí você pode assistir aquele Discovery Channel, e ali quando você vê a figura de uma corça fugindo de um leão ou de um predador, você pode ver que ela é muito ligeira, ela se move muito rápido, diante da dificuldade, do algoz, daquela tensão, quando ela consegue escapar, aí ela sai, quando ela já está lá segura ao longe, ela sai dando aquela caminhada da vitória. A gazela lá, ela tem as canelas tipo a minha, assim, a grandona, e quando ela foge do predador, o andar dela é um andar de vitória. E me chama muita atenção ele falar aqui, porque Abacuque viveu num tempo muito difícil, meu irmão. Abacuque viveu no tempo em que ele, esbravejou assim para Deus: Senhor, e aqui está difícil. A sociedade se move, se organiza de um jeito mau e traiçoeiro. Até o sistema religioso é corrupto. E ali no afã de, orar a Deus, fazendo suas petições, ele chega no momento que ele faz: Senhor, sabe o que é? Mesmo que nada dê certo, eu vou confiar no Senhor. E ele faz assim: mas me dá pés como o da corça, para alcançar lugares altos. E não só lugares altos, mas para fugir das minhas adversidades, das minhas dificuldades, para eu, me safar daquele algoz, daquilo que quer tanto me machucar ou me humilhar. A figura da corça tem essa ideia. A palavra de Deus nos apresenta várias e recorrentes promessas a respeito da vitória. No entanto, o conceito bíblico de vitória não é de ausência de luta, de dificuldades ou de problemas. E sim, ele aponta para uma capacidade de fazer com que eu e você, crendo na palavra, possamos prevalecer sobre cada uma delas. Então, já sendo ciente de que não existe na Bíblia uma promessa de que as lutas cessarão enquanto você estiver aqui no mundo, você precisa se preparar bem. Porque existem vários ditados que dizem assim: você tem que matar um leão por dia. E a cada dia você vai ter que enfrentar o seu próprio mal. Dia a dia você vai ter que se levantar para enfrentar suas dificuldades. Mas você pode olhar para a palavra de Deus e ver o que ela fala, para fazer com que você possa vencer cada uma delas. Para vencer os seus sentimentos ruins que você se auto-sabota. A palavra de Deus fala muito a respeito disso. Uma das coisas que precisamos entender quando falamos de vencer pela palavra é o que Abacuque falou aqui. É o que Abacuque está dizendo. Ele fala que embora todas as circunstâncias à sua volta possam ser adversas, aquele tempo eles se valiam muito da agricultura e da agropecuária. As figuras que Abacuque usa nesse texto é: ainda que não haja fruto, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, e a colheita da oliveira decepcione, ainda que não haja ovelha no aprisco, nem gado no curral. Ou seja, ele está falando da subsistência, ele está falando de algo necessário para ele poder viver. Ele está dizendo assim: ainda que aquilo que é necessário para que eu possa viver me falte, ainda assim eu me alegro no Senhor. Então, existe uma posição em Deus que eu posso me alegrar mesmo diante das dificuldades, mesmo diante,
dos períodos ruins da nossa vida, mesmo que ao nosso redor as situações pareçam desfavoráveis, uma época onde tudo dependia, sabe, da agropecuária e da agricultura, Abacuque escolheu crer no Senhor e se alegrar nele. Em outras palavras, ele está dizendo, tudo aquilo que eu possuo, ou eu posso, aquilo que traz subsistência, eu prefiro confiar no Senhor, e dizer, Senhor, contigo está a minha vida e o meu caminho. Agora é interessante porque então ele faz assim, todavia eu me alegrarei. E é muito interessante, Paulo, na sua carta a Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim, é por isso que não desanimamos. É por isso que a gente não desanima. A gente precisa aprender a ser guiado pela voz de Deus. Porque o que movia Abacuque e o que movia Paulo não era meramente uma voz humana, mas era uma promessa de Deus que iria suprir a vida dele. Não importa o que ele estivesse passando, não importa as dificuldades. É por isso que não desanimamos. Nesse mesmo capítulo, verso 16, ele ainda diz, o segredo para não desanimar. Ele diz assim, ó, ainda que o homem exterior se corrompa, de dia em dia, o interior, contudo, se renova a cada dia. Aquilo que está dentro, aquilo que eu acredito, a minha fé, a minha confiança, aquilo que pode guiar a minha vida, isso nada pode lhe roubar. Ainda que o homem exterior se corrompa ou passe por dificuldade. Ele está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que há uma chave de não levar em conta o que está fora, e sim se fortalecer a cada vez mais com aquilo que está dentro de você, com a sua fé, aquilo que você acredita. Paulo era um leitor ávido de Abacuque. Por que, Cleferson? É dele a recapitulação de que o justo viverá pela fé, lá em Gálatas. Mas quem diz isso é Abacuque. Então, Paulo, ele viu aquela história de Abacuque dizendo assim, ó, mesmo que me falte tudo, eu vou me alegrar. Paulo fala, é por isso que a gente não desanima. Porque não importa o que aconteça, a gente sabe no Deus que a gente crê. A pergunta é, será que você tem a firmeza e a sua fé é enraizada o suficiente para crer no Senhor, independente das circunstâncias que você passa? Quando Jesus Cristo vai falar a respeito de uma base sólida que vai aguentar as intempéries da vida, lá no capítulo 7 de Mateus, lá no final do capítulo 7, ele está falando de uma fé enraizada, que não importa a tempestade ou o vento forte que bata, você e eu somos plenamente capazes de suportar cada uma delas, porque aquilo que está dentro de nós, ele é muito maior, ele é muito mais vitorioso, e ele é muito mais reconfortante do que tudo que você passa ao redor, do que qualquer voz que brada a seu respeito, do que qualquer elogio que possa saltar a você, do que qualquer crítica que possa saltar a você, já puxando o gancho da lição de amanhã, da célula. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que existe um lugar que a gente é comparada com os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma fé inabalável. A palavra de Deus pode fazer com que você e eu possamos ser esses montes inabaláveis. Paulo diz isso, que apesar do que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele pode estar fortalecido com o Senhor. Lá em 2 Coríntios 4, no verso 18 agora, Paulo continua o raciocínio e ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, e sim para o que não se vê. E diz, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas, elas são para sempre. A Bíblia diz que a fé, ela é a certeza daquilo que não se vê. Se é a certeza daquilo que não se vê, eu e você não nos guiamos por vista. Eu e você não nos guiamos pelo que vemos, e sim pelo que cremos, e sim pelo que acreditamos.
e ainda, sabe, atentando para as coisas nas coisas que se veem, e não para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem. A fé, ela tem um olhar. A fé, ela tem o seu próprio olhar, a sua própria visão. E a visão da fé não é para as coisas que se veem, é para as coisas que não se veem. O cabra, para ter fé, ele tem que ter uma confiança muito forte em Deus. Se você for folhear Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, você vai ver pessoas que, sabe, não viram, mas creram. Noé, vai chover. A Bíblia não tem menção de chuva. E Noé fez, eu vou fazer uma arca. Sara, você vai ter um filho. Ela não podia ter filho, mas ela creu na palavra. Abraão, eu vou precisar do teu filho. E ele diz, o Senhor proverá o cordeiro. Está cheio de pessoas que colocaram sua fé e a firmeza e a confiança em Deus, em detrimento das situações que passaram ao redor. E quem anda em fé decide não atentar para aquilo que se vê com o olho natural, mas decide atentar para aquilo que não se vê apenas, que se vê apenas com o olho espiritual. Os olhos da fé. É só pelos olhos da fé que a gente consegue materializar ou concretizar a palavra de Deus, para que a gente possa caminhar através dela. A própria Bíblia diz que ela é uma luz que ilumina o meu caminho. É por isso que eu não gosto da ilustração que diz, a fé é um passo no escuro. Na verdade não. Na verdade é um passo confiante que ali tem uma estrada. E que a palavra de Deus vai iluminar para mim esse caminho. E Ele vai me mostrar um caminho certeiro. É por isso que, apesar de não ver, eu creio pela fé. E ali no meu coração eu sei que aquilo vai se realizar. Independente da situação que está ao meu redor. E Paulo fala ainda lá em 2 Coríntios 5:7, diz o seguinte, que nós andamos por fé e não por vista. A fé é a convicção daquilo que não se vê. Se fé é a convicção daquilo que não se vê, meu irmão, você não precisa andar por vista. Você precisa andar por fé. É o que a Bíblia fala. Quando você crê que a palavra de Deus ela é mais real do que as dificuldades e as adversidades que lhe aparecem na frente, talvez você comece a entender o que é realmente viver pela fé. Nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus. É Ele e o que ela diz a nosso respeito. E quais são as, promessas que tocam a minha vida. E o que é que ela revela sobre mim. E assim a gente poder entender. Na tentação de Cristo, Ele foi confrontado com a palavra de Deus. O que Satanás, jogou como carta, como trunfo, para o Senhor Jesus Cristo foi a Bíblia. Então a gente entende que não é meramente, saber a letra da palavra. Você precisa, buscar a revelação dela em Deus. Porque tem muita gente que pega contextos, pegam palavras e querem se apoiar em coisas que o Senhor nunca disse sobre sua vida e sobre a minha vida. E Satanás tentou jogar isso contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele entendia de tudo, a palavra fala a respeito dele. E Ele confrontou o diabo com isso. O problema é que muita gente hoje tem visto a palavra, e talvez dado uma interpretação errada e trazendo sobre si palavras e promessas que o Senhor Deus nunca disse sobre nós. E aí, quando você está preso no lugar, dizendo que está esperando o cumprimento da palavra de Deus, que na verdade o Senhor nunca falou isso a respeito de você, é apenas um erro de interpretação seu. É por isso que muita gente vive preso no mesmo lugar. Então não é meramente saber a letra morta da palavra, e sim a revelação viva daquilo que você lê.
e como aquilo se aplica em você, e como aquilo vai trazer bênção para a sua vida, e como vai fazer você progredir e avançar. E aqui há um conjunto, sabe, certeiro que pode fazer você, sabe, despontar aí. Muito interessante é porque Satanás está a todo momento querendo, sabe, travar ou barrar as promessas de Deus sobre a sua vida. E você pode ser aquele rato de igreja, como diz a história. Mas em determinado momento cair na conversa de Satanás. E na primeira palavra de confronto aí fora, do inimigo se levantar, ou sabe, de Satanás querer fazer a ciranda dele, como diz a história, você treme na base. Pensa, a palavra de Deus fala quem você é, fala a respeito de você, fala quem Ele é. Existe uma palavra que você seguia por ela, existe uma promessa do Senhor sobre você. Não é uma palavra de Cleofas, é uma palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. Se você não crê nessa palavra e não viver por ela, meu irmão, está muito difícil ser crente. Está muito difícil ser crente. É por isso que a gente precisa buscar, sabe, a revelação da palavra sobre a nossa vida. Até porque a fé que vem pelo ouvir, ela vem, o ouvir da palavra de Deus. O ouvir dessa santa palavra. Quando consideramos que a palavra de Deus, sabe, ela é algo firme na nossa vida, e ela é algo que nos guia, e é nossa bússola, isso faz com que as circunstâncias, aos nossos olhos, pareçam ser ultrapassáveis. Não sei se você já teve essa sensação. Quando uma notícia ruim chega, quando uma situação desagradável acontece, vem aquele medo no seu coração, aquele temor, sabe, faz você vacilar um pouco, faz você buscar a resposta e não encontrar. Mas ao você orar e buscar uma orientação de Deus, conversar com homens de Deus, abrir o coração para o seu pastor, para o seu líder, sabe, quando você olha para aquele mesmo problema que assolou você, você faz, olha, isso não está tão maior do que da outra vez. Na verdade, isso está parecendo até menor do que da primeira vez. Rapaz, isso aqui está parecendo até mais fácil. O que é que aconteceu? Você agora começou a ter uma fé inabalável. Você começou a crer que o Senhor, Ele é maior que o seu problema. E a gente pode se alegrar em Deus, independente das circunstâncias. Mas essa alegria é através da palavra de Deus. Eu e você precisamos entender que, especificamente, isso também se relaciona com a palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto que está lá em Jeremias 15:16, que diz assim, ó: achadas as tuas palavras, logo as comi. Logo as comi. E as tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e alegria. Veja que interessante. De júbilo e alegria. Pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. Achadas as tuas palavras, as comi. E elas encheram o meu coração de júbilo e alegria. É possível, meu irmão, nos alegrar na palavra de Deus. É possível, meu irmão, entender que as promessas de Deus, elas são e têm efeito sobre minha vida. Que muitas delas e várias delas têm dito para mim, sabe, que eu possa vencer na minha vida, aqui na terra ainda. Agora, meu irmão, independente das circunstâncias, agora, meu irmão, você precisa se deleitar nessa palavra. Abacuque, na verdade, ele se deleitou na palavra. Quando ele fala o cenário dele, como a gente acabou de ler, ainda que me falte tudo, ele faz, eu me alegrarei. E ele cita, mas me dá pés como os da corça. O que Abacuque está fazendo aí é se aproveitar da porção da palavra de Deus. Ele está citando lá o Salmo 18:33, Samuel 22:34, que fala justamente da corça. Que fala disso. O que Abacuque fez foi se valer da porção da palavra para poder ultrapassar as barreiras e dificuldades que ele estava enfrentando. Eu e você precisamos carregar a certeza que Abacuque carregava,
que a palavra de Deus ela não falha sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus não é palavra minha nem sua, é palavra de Deus. E sobre a palavra dele, ele diz, que, lá em João 17:17, a tua palavra, Deus, ela é verdade. Você precisa entender que a palavra de Deus é como diz lá em Jeremias 1:12, que ele diz, nós lemos que o Senhor revela pela sua palavra e a faz cumprir. A palavra de Deus é de Deus, como diz lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus, como diz lá em Mateus, que passarão céus e terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa ter firmeza, raízes na palavra de Deus. Você precisa crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele vela a cumprir a sua palavra. E ela é de fato digna de confiança. E digna, sabe, da minha e da sua confiança. A palavra de Deus é isso. Mas existe uma verdade muito forte também. É que podemos nos alegrar na palavra de Deus. Ou seja, contentamento, alegria diante da palavra. Em Lucas 5, Jesus fala para Pedro o seguinte: lança as redes desse lado. Lucas olha para Jesus e diz assim, ó, sob as tuas palavras eu lançarei as redes, Senhor. Você precisa se mover diante da palavra de Deus. Você não pode dar passos fora daquilo que o Senhor tem dito para você fazer. Pedro olhou para Jesus e faz, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E você sabe o resultado disso. Eu não vou agir pelas circunstâncias, pelas pressões, ou pelo que eu estou enxergando, mas eu vou agir pela palavra que o Senhor diz, que o Senhor fala para mim. É importante, meu irmão, se você quer vencer pela palavra, você entender que a palavra é como um guia para você. Na revelação do primeiro milagre lá em Caná da Galileia, no casamento, quando chegaram assim para Jesus, Maria chegou para Jesus e faz, acabou o vinho. Aí Jesus fala lá com ela, aí ela vira para todo mundo assim e diz assim, ó, fazei conforme ele disser. Fazei conforme ele disser. Se você e eu buscar alegria e contentamento no Senhor, a gente só vai encontrar uma alegria, uma satisfação em Deus, cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Aliás, a Bíblia vai dizer, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Lá em Salmos vai dizer que é como se a gente tivesse meditar na palavra de dia e de noite. A todo tempo, a toda hora, você deve internalizar a palavra para que você possa progredir bem na vida. Para que você possa vencer as dificuldades e barreiras sobre sua vida. As mais diversas barreiras. Quando a Bíblia diz lá em Hebreus 11:11, que Sara, que se tornara milagrosamente mãe de Isaac, a Bíblia diz lá em Hebreus, que ela teve por fiel quem lhe fez a promessa. A fé se baseia na palavra, é aquilo que muda as circunstâncias ao nosso redor. É aquilo que causa a transformação. Deixa eu fazer um parêntese aqui. A Bíblia vai falar que um odre velho não suporta vinho novo, não é isso? O odre velho não suporta um vinho novo. Mas a gente está ávido a pedir o novo de Deus para a nossa vida. Senhor, faz o novo de Deus. Mas a real é que se o novo de Deus vir sobre você, e você não for um odre novo, vai arrebentar, meu irmão. Vai arrebentar. Então, é preciso ser um odre novo, para que possa receber de Deus a novidade, o novo de Deus, a realidade nova de Deus sobre a sua vida. Você precisa ser novo, você precisa se renovar, e a renovação vem através aqui, ó, da nossa mente. E essa renovação, ela não é puramente uma declaração de domingo,
sabe, é uma internalização da palavra de Deus. É um estilo de vida de obediência a Deus. É quando eu creio em Deus tão firmemente, que não importa a voz que esteja ao meu redor, eu sei a voz que falou sobre mim, sobre você. O Senhor diz quem eu sou e quem você é. Somos filhos amados dele. É preciso entender. É preciso entender também que a fé sempre tem uma linguagem. E a fé tem uma linguagem também de confissão. Romanos 10, 8 a 10, ele diz o seguinte: a seguinte declaração feita por Paulo, né? Porém, se diz a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos, ela se coloca, sabe, na minha boca e no meu coração. E é por isso que Paulo fala, eu falei. Criei, por isso falei, lá em 2 Coríntios 4,13. A Bíblia não diz, nós temos o mesmo espírito de fé, e por isso está escrito, criei e por isso falei. A palavra está na sua boca, meu irmão, e ela brada no seu coração. Você precisa declarar isso, para que possa produzir bons frutos ao redor de você. Eu criei, por isso falei. A palavra, ela tem essa linguagem da confissão. Quem crê, fala. Quem crê se alinha, quem está alinhado à palavra de Deus, ele fala, ele confessa a palavra de Deus, e assim ele resiste ao diabo. Efésios 6, ele vai falar da armadura de Deus. E quando ele fala a armadura de Deus, a única arma ofensiva é a palavra de Deus. É a sua santa palavra. Ela estava, sabe, na boca do nosso Senhor Jesus Cristo lá na tentação. E nós precisamos, sabe, de declarações firmes daquilo que cremos. Isso vai fazer afugentar o diabo. Quando você declara a palavra de Deus, ele não consegue compreender o que você pensou. Só Deus, ele sonda o seu coração e sua mente. O Senhor sabe de tudo. Satanás não. Agora, quando você declara a palavra, isso torna real ou audível até no reino espiritual. É por isso que diz assim, com o coração se crê e que com a boca confessa. É por isso que diz assim, você precisa confessar diante dos homens, porque a declaração da fé estronda o reino das trevas. A declaração da fé vai fazer com que Satanás e seus anjos entendam que ali tem um crente, que ali tem um servo de Deus, que ali tem alguém firmado. Agora, meu irmão, não é apenas uma mera declaração. Eu quero que você entenda que apenas declarar não é o simples declarar, é viver aquilo que está falando, é viver aquilo que declara. Não adianta você declarar uma coisa aqui e logo amanhã você está fazendo o contrário daquilo que você declarou. Um dos piores exemplos que eu recebi da minha mãe que está aqui, vou colocar ela na berlinda, desculpe, mãe. Mais uma vez ela disse assim para mim: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo. Desculpe, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é um dos piores ensinos, porque não importava o que ela falava, se eu ouvisse ela fazer, eu ia fazer igual, porque não era apenas o mero declarar, você tem que fazer isso, você tem que viver aquilo que está falando. E graças a Deus, Jesus pegou minha mãe e transformou, amém? Agora ela é crente, serva de Deus, e agora ela está fazendo o que está falando, né, mãe? Amém. Mas, meu irmão, de crente está cheio assim, de que se declara uma coisa e se faz diferente. É por isso que existe hoje muita gente que aí fora aponta para a igreja e faz: fulaninho é crente, mas é muito hipócrita. Hipocrisia é justamente isso, é quando eu falo alguma coisa e faço completamente o contrário. É um hipócrita. E a gente não pode ser e fazer isso.
Agora, isso não é novidade, nos tempos de Jesus existia isso. E Jesus combatia veementemente. Portanto, meu irmão, não importa as circunstâncias difíceis que você e eu estamos enfrentando, como Abacuque menciona das situações difíceis que ele passou, a gente pode se alegrar no Senhor, porque a despeito das circunstâncias podemos afirmar na palavra, o que a palavra de Deus nos diz, podemos ter esse posicionamento. Eu não sou dirigido pelas circunstâncias, eu não sou dirigido pelo que eu vejo, eu sou dirigido por aquilo que eu creio, eu sou dirigido pela fé, e o justo de fato, ele viverá pela fé, meu irmão, porque se assim não for, estamos perdidos, porque se nos guiarmos apenas pelo que vemos, meu irmão, para pensar, Abacuque vivia num mundo difícil, mas você acha que você é diferente? Abacuque tinha a sociedade, sabe, sendo corrompida. O que é que a gente vê hoje? Nosso esquema político é todo corrompido. Barbaridade atrás de barbaridade, a gente vê as notícias pipocando. A saúde não é das melhores. A segurança não é das melhores. A educação não é das melhores. Meu irmão, se o Senhor não for por nós, estamos perdidos, meu irmão. Se você olhar para as circunstâncias, você para no lugar. Agora o Senhor nos colocou nesse mundo como luz. Porque para pensar, se a gente chega a essa conclusão de o mundo está tão difícil, eles aí fora também chegam a essa mesma conclusão. Só que diferente deles, a gente tem uma fé, meu irmão. A gente crê em Deus. E esse Deus que traz esperança para o meu coração, ele diz assim, ó, você é luz do mundo. Você é aquele que serve para iluminar as trevas desse lugar. E a Bíblia diz assim, ó, e aquele que é luz, ele não é colocado debaixo, escondido. Ele é colocado no topo de uma casa para que possa iluminar a todos. Assim é eu, você, assim é a igreja. A igreja é como, sabe, eu e você e a igreja é como aquele farol. Para quem estiver perdido no meio da escuridão, vê aquela luz passando assim e diz assim, ali é o caminho. E ele vai em direção. E é por isso que a gente não pode se guiar pelo que a gente vê, e sim pelo que a gente crê. E eu acho que eles olham para a gente assim e falam, esse povo é maluco, doido, completamente maluco. Esse mundo aqui, sabe, se acabando e os caras felizes, alegres. Como é que eles podem ter paz diante disso? Como é que eles podem ter paz? Porque eles não conhecem, meu irmão, a Jesus Cristo, o príncipe da paz. E é aí que a gente entra em cena como evangelista. E é aí que a gente faz, não, vem cá, eu posso te ensinar a ter essa mesma paz, a ter essa mesma alegria diante das dificuldades e diante das barreiras. Aí você apresenta ao Senhor Jesus Cristo e a fé que pode fazer com que Ele também possa morar no céu. Assim somos nós, meu irmão. Que Deus possa, sabe, nos ajudar a não ter apenas a informação que a Bíblia traz, mas o entendimento correto para que a gente possa se mover nela, para que a gente possa andar nela, e fazer com que essa palavra possa intervir em minha vida, para que ela possa mudar as circunstâncias ao meu redor. Eu creio, meu irmão, que Jesus transforma. Ele transforma vidas, Ele transforma situações, circunstâncias. Jesus transforma, meu irmão. Jesus muda as coisas. Jesus, sabe, Ele é aquele que veio para libertar, mas não veio para libertar apenas a alma, o espírito. Ele veio para libertar o corpo, alma e espírito. Essa semana aconteceu um fato muito assim, que me encheu de esperança. Porque a gente começa a ver muita notícia ruim, e por mais que você, fique, eu sei, eu creio, Deus é bom, não sei o que, às vezes, é tanta notícia ruim, que às vezes acaba, sabe, obscurecendo um pouco, e você acha que o Senhor já deixou o mundo ao léu. Às vezes, você vê a notícia ruim, e você acha já não, aquilo normal, aquilo já não sabe, não fere seu coração,
não traz um aperto, não traz uma tristeza. E sabe o que é isso, meu irmão? A gente está o Satanás está jogando tanta coisa ruim, você está vendo tanta coisa ruim, e a esperança não está tocando você, e aquilo está tornando você insensível. Mas essa semana, uma das pessoas influentes no ateísmo, ela se converteu ao cristianismo. Na verdade, essa mulher, ela cresceu lá na Somália, e ela foi iniciada na religião muçulmana. E aí ela passou boa parte da sua adolescência e juventude. E aí ela, num ato de revolta contra aquela religião, ela se tornou ateia. E ali ela era uma das grandes vozes feministas e tecendo críticas ao islamismo. E ali ela se envolveu e tornou-se muito influente. Se você pensar nos mais influentes neoateístas e ateístas de hoje, Richard Dawkins e outros aí, ela já teve palestras com ele, participou de círculos de amizade, podcast, escreveu livro e assinou com eles. E essa mulher se converteu ao cristianismo. E ela escreveu algo assim maravilhoso que encheu meu coração de alegria. O Senhor, Ele não está alheio a tudo que passa no mundo. O Senhor, Ele está atento a tudo que se passa nesse mundo. E mesmo diante da maldade do ser humano, o Senhor está agindo. O Senhor está agindo, meu irmão. E Ele escolhe a mim e a você para ser um agente da transformação desse mundo. Ele está convertendo pessoas, sabe, influentes do ateísmo, do feminismo, sabe, e de correntes ateístas por aí. Recentemente também uma cantora de rap influente também se converteu. E ele está, sabe, existe pessoas que estão começando a refletir que nesse mundo as coisas estão tão difíceis, eles estão tão cruéis, estão invertendo tantos valores, que ele está olhando, olha, o cristianismo tem valores que podem combater isso aí. E eles estão se convertendo ao cristianismo. E aquilo ali encheu meu coração de esperança. Eu disse, Senhor, eu não posso me guiar por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. O Senhor é Rei e Deus sobre toda essa terra. O Senhor é um Deus soberano, e até hoje Ele governa essa terra. Nada escapa ao olhar de Deus. Deus está em todo lugar, meu irmão, em todo canto, como diz o Salmo 132. Cabe a mim e a você viver pela fé. Que Deus assim possa nos fazer despertar cada vez mais para esse mover de Deus que leva crentes, sabe, temerosos com relação à situação, para crentes firmes e crendo que as promessas bíblicas elas são para mim e para você, que mesmo em meio às aflições eu e você podemos vencer as circunstâncias da nossa vida, e que assim seja sobre cada um de nós, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pastor Vanderlei.